A descoberta das rotas marítimas do Atlântico e a colonização das Américas mudaram a história da humanidade na Idade Moderna. Esses eventos ajudaram na implementação do comércio negreiro e das sociedades escravistas. Mas de que forma isso aconteceu? Após a ida dos colonizadores ao Novo Mundo, as colônias se tornaram produtoras de matéria-prima para exportação, como o açúcar e o café, produtos que eram feitos pela mão de obra indígena, que foi utilizada do século XV até o século XVI. O crescimento desse sistema escravista foi acontecendo ao mesmo tempo que foi sumindo na Europa, e isso ocorreu devido a problemas econômicos envolvendo os escravos. Existem três principais teorias que tentam responder essa situação. A primeira é: o tráfico atlântico era um eixo importante para o acúmulo mercantilista europeu, atraindo o interesse metropolitano para o tráfico de escravos, já que os indígenas locais eram pouco controlados. A segunda: havia muita escassez de capital, falta de interesse econômico e dificuldade no transporte dos indígenas. Além disso, o Brasil já possuía uma ligação com Angola, o que influenciou o comércio de escravos africanos nas colônias, sendo uma mão de obra mais vantajosa para a expansão do império e para o aumento do capital português, além de evitar o conflito com os jesuítas, que eram a favor da libertação dos indígenas. E a terceira é que estava ocorrendo um declínio demográfico muito alto na mão de obra indígena e mudança no preço dos escravos, o que fez com que os senhores se interessassem mais nos escravos africanos, observando também sua maior eficiência em trabalhos específicos. Além dos motivos econômicos, também existem questões políticas e religiosas que tornaram possível a expansão do Império Português e a implementação da sociedade escravista. Antes da vinda dos europeus, a sociedade portuguesa já era estruturada como se fosse um corpo ordenado e hierarquizado por uma vontade divina. Logo, é como se a expansão fosse feita em nome de Deus, justificando guerras e aprisionamentos de outros povos, com a intenção de convertê-los. O tráfico atlântico durou do século XV até o século XIX, embarcando cerca de 12,5 milhões de africanos, onde pouco menos de 11 milhões chegaram às Américas. Esse comércio era financiado por traficantes brasileiros, ingleses, holandeses, mas estranhamente também era financiado por africanos. A prática da escravidão já existia em sociedades africanas antes dos europeus chegarem no continente, escravizando indivíduos mais pobres, desprotegidos ou rivais políticos. Existiam então três tipos de escravidão em continentes diferentes. Na Europa, diversos grupos étnicos eram escravizados para terem funções variadas, como artesãos, tutores e soldados. Na África, a escravidão era feita por necessidade dos grupos de parentesco, sendo soldados ou mulheres. Em ambos os continentes, os filhos dos escravos tinham grande chance de serem livres e ter uma vida melhor, mas isso não acontecia na América, onde os escravos eram vistos somente como mercadoria, com seus descendentes também se tornando propriedade dos escravistas, com a única função de produzir mercadorias. É visível o estrago que os europeus causaram na vida dos africanos, atingindo diretamente grupos étnicos e sociais, tornando pessoas negras sinônimos de escravos, com a cor de pele sendo usada para inferiorizar socialmente esses povos, uma consequência grave da expansão capitalista no mundo atlântico.